Olá pessoal, Breno Lucano, falando lá do blog de Filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês a crítica filosófica de um filme de horror muito interessante. Pouco conhecido, mas muito interessante. Por Trás da Máscara, o surgimento de Leslie Vernon. É um filme de horror com muita filosofia. Antes, entretanto, que nós comecemos, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Muito bem. Por Trás da Máscara, surgimento de Leslie Vernon. É um filme de horror muito diferente de muitos filmes que nós conhecemos por aí. Bom, inicialmente, ele é protagonizado por Nathan Baesel, um ator menos conhecido, embora nós tenhamos o grande peso de Zelda Hammerstein, que ela morreu agora há pouco tempo. Ela esteve... É aquela atriz anã do filme Iluminado. O filme clássico de horror, né, dos anos 80. E temos também o grande peso de Robert Englund. O Robert Englund, sem dúvida nenhuma, foi grande nome que foi trazido para esse filme, até para que nós possamos, para que a produção pudesse alencar também, né, essa produção. Porque Robert Englund, ele é o ator que fez o Fred Krueger de A Hora do Pesadelo. Embora ele não faça apenas... o Fred Krueger não foi, evidentemente, o único personagem dele, embora tenha sido mais expressivo. É um ator que já deve ter uns 80 filmes já, mais ou menos. Grande parte deles é de horror, embora tenha filmes de outros gêneros também. Tem filme, inclusive, de comédia com Anthony Hopkins. Tem filme de suspense. Ele tem um filme lá nos anos 70, no início da carreira, um filme com Arnold Schwarzenegger. Então é um filme, é um ator já bastante experiente, e isso vale sempre muito a pena falar. Ele tem 2 prêmios Saturno, o Saturn Awards. O prêmio Saturno é o Oscar dos filmes de horror, fantasia e ficção. Existe um prêmio só para esse tipo de gênero de filme. Ele tem 2 Saturnos. Um que ele ganhou em 88 e o outro que ele ganhou em 89. O primeiro pelo Hora do Pesadelo 3 e o segundo pelo Hora do Pesadelo 4. Nesses 2 filmes ele ganhou o Saturno. Então é um ator bem experiente. Eu gosto muito do trabalho que ele tem fazendo O Fantasma da Ópera, que é um filme de 89. Essa produção, geralmente, essa produção é muito bem falada quando se pronuncia o nome de Robert Englund. Muito bem, esse filme, então, Por Trás da Máscara, do que se trata exatamente isso? Tente imaginar um filme em que os personagens principais dos filmes de horror, como se eles tivessem existido de fato, não fosse um filme simplesmente de horror. Tente imaginar que, de alguma forma, que Michael Myers realmente tenha existido, Fred Krueger e Jason Voorhees. Eles não são personagens fictícios, mas eles são personagens do mundo imanente, do mundo real. São psicopatas, são assassinos em série. E, de certa forma, até sobrenatural. Especialmente quando você fala em Fred Krueger, é sobrenatural mesmo. Muito bem, esse filme, Por Trás da Máscara, ele vai se desenvolver nesse enredo, de acordo com esse enredo. Esses caras existiram. E eles se tornaram ícones da criminologia. Então vai ter um carinha que é o Leslie Vernon, que é o
protagonista, ele vai se inspirar nesses personagens. Ele vai se inspirar em Michael Myers, vai se inspirar em Fred Krueger e em Jason Voorhees para começar a fazer os seus crimes. A discussão que é traçada no filme é muito interessante. O filme, a metade do filme, do início até a metade, ela é muito lenta, porque ela vai ser feita através de uma jornalista que vai atrás do Leslie, porque ela ouve falar que tem um cara que está tentando premeditar assassinatos em série, e ela então vai investigar, vai saber qual vai tentar descobrir o que existe por trás da mente desse cara. Porque quando a gente vê Sexta-feira 13, por exemplo, quando a gente vê Hora do Pesadelo, a gente vê o filme sob a ótica da vítima. Então ela está sempre fugindo, ela está tentando descobrir quem é Fred Krueger. Nesse filme é o contrário, o que a jornalista faz é tentar descobrir a mente do assassino. Então ela vai pensar os crimes diante da ótica do assassino. Como é que ele planeja, como é que ele está arquitetando isso, qual é o passo a passo que ele faz para tentar desenvolver essa série de crimes. E essa jornalista, então, vai atrás dele para fazer um documentário sobre ele e sobre essas questões todas. E aí o que acontece são questões muito interessantes. Porque a partir da segunda metade do filme em diante, que quando começa a ficar mais agitado o filme, e onde começam as cenas de horror e violência propriamente dito, é quando ele coloca o planejamento dele todo em prática. Na primeira metade do filme, ele é lento, é o dia a dia, e está discutindo sobre as questões, as motivações, e a segunda metade está colocando as motivações em prática. Então, se começar a ficar chato no início, persista, porque você vai se surpreender muito depois, a partir da segunda metade do filme. Porque o Leslie, ele vai entender essa perspectiva desses assassinos, Michael Myers, Fred, Jason Voorhees, diante de uma perspectiva ontológica mesmo. Então, vocês percebam, todos esses filmes, por exemplo, ele vai trazer a imagem da vítima principal, que é sempre uma mulher. Ele fala isso, né? Ele vai fazer a repórter pensar essas coisas. As vítimas são sempre essas mulheres. E dentro do pensamento do inconsciente, a mulher é sempre a mais frágil, a que tem menos possibilidades de sobreviver. Porque geralmente é o homem, né? O homem é mais combativo, é mais forte. Mas não, o que eles vão pegar é sempre a mulher. A pura, casta, virginal. E quando eles pegam a mulher, a virgem, eles trabalham muito isso nessa questão no filme. Quando eles pegam a imagem da virgem, é no sentido de você combater o assassino. O que é a representação do assassino simbolicamente no filme? É a representação do mal. Pegar a virgem combatendo o mal, na verdade, tem muito mais um sentido, simbolicamente falando, naquela dicotomia do bem contra o mal, onde o mal muitas vezes parece estar vencendo, mas chega no final, a mocinha dá o último tiro, sei lá, a última facada no vilão e mata o vilão. O bem, a virginal, a pureza, sempre vencendo o que existe de ruim no mundo. A pureza, tudo aquilo que existe de bom, vencendo a crueldade, vencendo aquilo que existe de ruim, de sofrimento, de dor no mundo. O bem sobrepujando o mal. Essas questões, essas dualidades ontológicas, são trabalhadas do início ao fim do filme. Então, dá para perceber que
durante o filme todo, ele vai discutindo sobre essas questões com a jornalista, e ele tem um grupo de jovens que vai até a antiga fazenda dele, porque ele, na verdade, o Leslie, diz uma lenda urbana na cidade, em que se passa o filme, onde uma criança foi morta aí, numa plantação de maçãs, e aí, através dessa lenda urbana, um grupo de jovens, essa parte é clichê, isso aparece em outros filmes de horror, mas não isso é proposital. Eles vão até a mansão abandonada, onde aconteceu o assassinato. E tem uma garota que o Leslie dizia que era a virgem do grupo. E depois no filme a gente percebe que a virgem, na verdade, não era essa garota, era a própria jornalista. É a grande reviravolta. Então, ele vai sempre estar combatendo o bem contra o mal. A vítima, que era a jovem do grupo, na verdade se descobre depois que é jornalista, se torna virgem. O bem sempre combate, e ao mesmo tempo que ele acaba descrevendo a circunferência do mundo, a natureza do mal no mundo. O mal existe não apenas por ação moral, não é um mal moral, mas o mal existe enquanto constituição ontológica do próprio mundo. O mundo é mal. Essas questões são trabalhadas no filme. Existe no final do filme, um pouco antes de começar os assassinatos, né? Porque ele invade a casa e começa a matar um por um. E aí a jornalista, ela descobre que ele vai fazer aquilo mesmo. Que ela estava fazendo a reportagem, mas estava achando que ele não ia adiante. Mas ele vai adiante. Ele assume o papel do mal, de fato. Ele é o mal do mundo. E tem um diálogo muito interessante que eu transcrevi. O Leslie vai falar assim: tudo se dará essa noite. São alguns instantes antes dele invadir a casa e começar a matar as pessoas. Depois dela, quer dizer, dessa noite, estarei escondido ou preso, ou morto. Então, o fato é que não nos veremos mais depois dessa noite. Devemos nos despedir agora. Então, amigos, foi um prazer. Amigos porque tá a jornalista e tá o cinegrafista, né? São 3 jornalistas, se não me engano. Então ele está se despedindo, porque provavelmente ele vai ser morto ou preso. O fim seria algo imprevisível. Mas então a Taylor, que é a jornalista, ela vai rebater. Esse daqui é o Robert Englund. O Robert, ele faz o psiquiatra do Leslie. Ele nesse sentido, ele é um pouco parecido com Halloween. Ele faz o papel do Donald Pleasence, o psiquiatra que vai atrás do doente mental, que é o Leslie. Muito bem. Então, a Taylor, que é a jornalista, fala o seguinte: Leslie, você optou dar vida a uma história de fantasma fabricada. Você se obrigou a um destino que não precisa cumprir. Que destino? O destino de assumir o mal. O destino de assumir uma simbologia dicotômica do mundo. O mal de um lado, o bem do outro. O bem agir de um lado, o mal agir de outro. A natureza de todas as coisas. A pureza virginal da jornalista e, ao mesmo tempo, também a prevaricação de outro lado. Depois dessa fala da Taylor, o Leslie fala, que eu acho impressionante essa fala. Isso não tem nada a ver com a minha origem ou com o que aconteceu. Eu acabaria aqui de qualquer forma. Eu fiz uma opção. Eu fiz.
fornecer o contrapeso para tudo que consideramos bom e puro. Você escolheu ser jornalista, não é mesmo? Nós nascemos para isso. Eu acho essa fala impressionante, porque aqui ele toma o mal moral, o mal ontológico, não como algo que você faz por um erro de julgamento, por exemplo. Se nós pensarmos muito dos filósofos, quando eles vão refletir sobre a questão do mal moral, é sempre por uma questão de erro de julgamento. Os estoicos têm muito isso. Sócrates, você não erra voluntariamente. Você erra porque você não conhece. Aqui não, ele faz o contraponto dessa premissa socrática. Você não erra porque você não conhece, você erra porque você assumiu errar. O erro, na verdade, não é um erro. É um ponto existencial. É uma perspectiva existencial. Ser bom é uma perspectiva existencial. Ser mal também. E eles fazem o contraponto de um ao outro. Então ele faz essa fala, e o filme todo ele faz uma reviravolta dessas reflexões filosóficas todas que nós conhecemos. Tem uma hora no filme que ele passa por dentro de uma... lá na plantação de maçã, ele passa por dentro de uma espécie de portal feito com as macieiras e tal. E aí ele fala que simbolicamente é como se fosse uma vagina, é o nascimento. E o que representa o nascimento? Representa muito mais, na verdade, lembrando Nietzsche, a sua vontade de ser, a sua vontade afirmativa. E é isso que Leslie faz muitas vezes. Assumir o mal enquanto vontade afirmativa de ser. Assumir o assassinato e o homicídio não enquanto erro de julgamento, mas assumir porque aquilo é um caminho existencial que você pode assumir. Depois dessa fala, em que Taylor compreende a perspectiva existencial em que Leslie se coloca, se põe, então não sobra mais nada a ela do que falar adeus, Leslie. E ele, então, ele invade a casa, começa as ondas de assassinato. Mas eu não vou dizer como é que isso termina. Assistam o filme, que eu acho que vocês vão se surpreender muito. Lembrando que no início ele é chato, porque é só a reportagem propriamente dito. Então, ele é mais monótono. A partir da segunda metade, começam a ficar mais movimentado. E aí eu acho que vale muito a pena. Essas questões valem inclusive para uma aula de filosofia. Para levar isso para uma aula e discutir. Muito bem, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assine o canal e ative as notificações. E deixe seus comentários o que vocês acharam. E a gente se encontra então por aí. Até a próxima.